Quanto ao parto, uma coisa muito importante é que aconteceu no Canadá, na década de 70, o Archibald Lehman Cochrane, ele vai considerar que é importante que dentro da medicina se fizesse uma revisão, um estudo consciencioso, judicioso, sobre tudo que se havia descoberto, para se fazer uma revisão em que se realmente soubesse de toda a documentação científica o que realmente tinha validade. O que acontece? Às vezes, em 60 mil artigos, 2.000 tinham validade científica. E, não obstante isso, se seguiam. A Organização Mundial de Saúde, passado alguns anos, fez esse mesmo tipo de estudo criterioso e chegou a uma série de conclusões. Essas conclusões, vejam bem, aconteceram em 1985, aqui mesmo no Brasil, num congresso em Fortaleza, onde 21 foram as orientações que a Organização Mundial de Saúde colocou. A primeira delas, deve haver treinamentos de parteiras e elas podem fazer o pré-natal. A equipe de atendimento deve ser multidisciplinar. As práticas de nascimento de um hospital, como seu índice de cesárea, devem ser fornecidas ao público. O recém-nato saudável deve permanecer com a mãe. Processos de observação do neonato não justificam a separação entre ele e sua mãe. O início do aleitamento materno deve ser promovido antes da mulher sair da sala de parto. Não existe evidência de que uma cesariana seja necessária porque outra antes foi feita. Não há evidência que justifique a prática da tricotomia e do enema. O que é tricotomia e enema? É corte do cabelo, do pelo pubiano e a lavagem intestinal. A mulher em trabalho de parto e no parto não deve ser posta em posição litotômica, ou seja, deitada de barriga para cima, mas ser encorajada a andar. Cada mulher deve decidir livremente que postura quer assumir no seu trabalho de parto. O uso sistemático de episiotomia, ou seja, corte do canal vaginal, não é justificado. O parto não deve ser induzido por conveniência. Durante o parto, a administração analgésica de rotina não é requerida. Normalmente, a ruptura de bolsa não é necessária. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o índice de cesárea no país pode variar entre 5% a 15%. E em nenhum país uma taxa maior do que essa é justificável. A Organização Mundial de Saúde observou em 1996 que uma mulher com gravidez de baixo risco, tendo seu primeiro filho em um hospital de ensino, pode ser atendida por até 16 pessoas durante 6 horas de trabalho de parto e ainda assim ficar só a maior parte do tempo. Então, há várias coisas que foram introduzidas como ritual dentro do hospital e que, na verdade, são práticas que ajudam a que a mulher perca bastante a sua relação com o seu próprio feminino. A cadeira de roda, a mudança de roupa, o preenchimento de formulário. Quer dizer, uma mulher que está em trabalho de parto, ela tem que estar vivendo a ocitocina total dentro dela. E tudo isso não tem nada de combinando com essa vivência de ocitocina. O que vai acontecer é que há 2 hormônios importantes. O hormônio do parto é a ocitocina, que é o mesmo hormônio do orgasmo, e então é só tudo pensar, tudo que atrapalharia o orgasmo, atrapalharia também o trabalho de parto no sentido da ocitocina. Quando você sobe a ocitocina, baixa a adrenalina, que é o hormônio que dá a condição de luta e fuga. Tudo que sobe a adrenalina para a ocitocina. E por isso que a gente entende como facilmente, quando você desloca a mulher que está em trabalho de parto, ela vai acontecer dela parar o trabalho de parto. A privação do acompanhante, hoje no Brasil você tem a lei do acompanhante, que garante a permanência do acompanhante que a mulher determinar no seu sala de parto. A privação da liberdade de movimentos, a privação do direito ao alimento, é para ter alimento, a questão da lavagem intestinal, o soro da veia, o uso da ocitocina, que hoje foi cientificamente comprovado que não de fato acelera, mas faz um sofrimento para a mulher e para o bebê muito grave.
toques ginecológicos regulares, ruptura de bolsa e o ar refrigerado muito frio dentro da sala. Então, o isolamento da própria natureza em um lugar estranho e assustador não tem muito a ver com o parto. O parto sempre foi feito na posição vertical e não há nenhuma razão para que se modifique isso, porque é a situação mais anatomicamente, fisicamente, no sentido da física mecânica, mais razoável e hormonalmente falando também. Os hormônios do parto são 13. Ocitocina, beta-endorfina, estrogênio, progesterona, hormônio de liberação de corticotrofina, hormônio corticotrófico hipofisário, adrenalina, noradrenalina, cortisol, prolactina, prostaglandina e relaxina. Quando você mexe com qualquer coisa, pensem bem no cachorro que vocês conheceram o parto, no gatinho que vocês conheceram o parto, nós temos um parto mamífero. Então, aquela fêmea que vai parir, ela vai encontrá-lo num lugar escondidinho, quentinho, escurinho, onde ela sabe que ela pode relaxadamente parir. E aí o que vai acontecer? Se você mexe nessa condição mamífera, para o trabalho de parto. Vamos levar os gatinhos para parir nas pet shops e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente não vai dar muito certo não. Mas de 57 para cá, aqui no Brasil, em São Paulo, havia um serviço de obstetriz que as mulheres eram, as enfermeiras obstétricas, com a ambulância e tudo, iam com todo o material para a casa das mulheres e fazia esse parto. Só 3,19 é que precisavam ser transferidas. E aí, esse serviço foi terminado. Detalhe, não houve nenhum óbito não, mas esse serviço foi terminado. E aí, 10 anos depois, os índices de cesárea nos hospitais eram de 50% a 80%. Né? O que acontece é uma coisa